Os bancos não gostam de quem tem R$ 14.608 guardados. E antes que pareça exagero ou teoria da conspiração, deixa eu te explicar de onde vem esse número. Ele não foi tirado do nada. Considerando um salário médio brasileiro de R$ 3.652, 4 meses desse salário representam exatamente 14.608. Esse valor é importante porque ele simboliza uma coisa que muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. Ele representa uma reserva mínima de segurança, um colchão financeiro capaz de impedir que qualquer imprevisto simples vire uma dívida cara. E é justamente aí que o jogo começa a mudar. Porque enquanto você não tem nada guardado, qualquer problema vira emergência. O carro quebra, o celular para de funcionar, aparece uma conta médica, surge uma despesa de casa, falta dinheiro no fim do mês, e a primeira saída que aparece é sempre a mesma: usar o cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pré-aprovado, um parcelamento de fatura brilhando na tela do aplicativo, esperando exatamente esse momento. Agora pensa comigo, só em 2025 os 4 maiores bancos do Brasil lucraram juntos R$ 100 bilhões. Se os bancos já lucram tanto, por que eles continuam te oferecendo crédito todos os meses? Porque o limite do seu cartão aumenta justamente quando você mais tenta se organizar. Porque aparece uma notificação dizendo que tem dinheiro disponível para você antes mesmo de você pedir. Porque parece que quando você está apertado, o banco te trata como o cliente mais importante do mundo. Mas quando você começa a guardar dinheiro, ele simplesmente muda o tratamento. A resposta é desconfortável, mas ela é simples. O banco não ganha mais dinheiro com você quando você está tranquilo financeiramente. O banco ganha muito dinheiro quando você está no limite, mas ainda consegue pagar. Você não pode estar completamente quebrado, porque aí você deixa de pagar. Mas também não pode estar confortável demais, porque aí você não precisa de crédito. O ponto perfeito para o sistema é quando você vive sempre um pouco apertado, sempre usando o limite, sempre parcelando alguma coisa, sempre empurrando uma fatura, sempre pagando um juro pequeno aqui, uma tarifa ali, uma antecipação. Sozinho parece pouco, mas quando isso acontece todos os meses, durante anos, você vira uma máquina de gerar receita para o banco. E é por isso que esse valor de R$ 14.608 é tão simbólico. Não porque ele resolve sua vida inteira, não porque ele te deixa rico, não porque depois dele você nunca mais vai ter problema, mas porque ele começa a te tirar da posição de refém. Ele te dá tempo. Ele te dá escolha, ele te permite respirar antes de tomar uma decisão financeira ruim. Quando você tem tempo para pensar, o banco perde uma das maiores armas que ele tem contra você, que é a sua urgência. Para entender isso direito, a gente precisa começar com um conceito que parece complicado, mas é muito simples: o spread bancário. O spread bancário é a diferença entre o que o banco paga para pegar dinheiro e o que ele cobra para emprestar dinheiro. Traduzindo para a vida real, quando você deixa o dinheiro no banco, em um CDB, em uma aplicação de renda fixa, ou até mesmo na poupança, ele te paga uma taxa. Só que quando você precisa pegar dinheiro emprestado dele, a taxa que ele cobra de você é muitas vezes maior. É como se o banco sentasse no meio da mesa. De um lado ele pega dinheiro barato, do outro lado ele te empresta dinheiro caro. E a diferença entre essas duas pontas é uma das maiores fontes de lucro do sistema financeiro. O problema é que no Brasil essa diferença é gigantesca. Você pode receber uma taxa próxima do CDI em uma aplicação conservadora, mas se entrar no rotativo do cartão, no cheque especial ou em algum crédito emergencial, pode pagar juros muitas vezes maiores, como por exemplo no cartão de crédito ser 400% ao ano, enquanto o seu CDB rende 14%. A lógica é brutal. Quando você empresta dinheiro para o banco, ele te paga pouco. Quando ele empresta dinheiro para você, ele te cobra muito. E o mais impressionante é que tudo isso acontece de forma muito silenciosa. Ninguém sente o peso do spread em uma propaganda bonita. Ninguém percebe esse sistema funcionando quando recebe a notificação dizendo que tem limite disponível. O problema aparece no extrato, mês depois de mês, quando parte do seu salário deixa de ser seu e passa a ser do banco. Você trabalha, recebe, paga a conta, paga parcela, paga juros, paga tarifa, e quando vê, começa o mês seguinte já devendo para o mês anterior. Esse é um ciclo perfeito e ele se alimenta de pequenas decisões. O celular novo parcelado porque o antigo ainda funcionava, mas estava lento. A TV maior porque estava em promoção. A roupa que parecia barata dividida de 10 vezes. A assinatura que você esqueceu de cancelar. O delivery que virou rotina. A compra por impulso porque o cartão aprovou. Nenhuma dessas coisas sozinha parece destruir a vida financeira de ninguém, mas juntas, repetidas todos os meses, elas fazem uma coisa muito perigosa. Elas eliminam a sua folga. E quando você não tem folga, qualquer imprevisto vira uma crise. Se o carro quebra, você parcela. Se aparece uma emergência, você pega empréstimo. Se a fatura vem alta, você paga o mínimo. Se o salário acaba antes do mês, você usa o cheque especial. E é exatamente aí, nesse segundo de vulnerabilidade, que o banco entra. Ele já deixou o crédito pronto, já calculou o seu limite, já sabe o seu comportamento e já sabe até em que momento do mês você costuma ficar mais apertado. Isso não é o acaso. Bancos trabalham com dados. Eles sabem quanto entra na sua conta, quanto sai, onde você gasta, que tipo de compra você faz, se você paga a fatura inteira ou parcela, se você usa o limite, se você costuma atrasar.
se você aceita empréstimo quando aparece no aplicativo. O banco não olha para você apenas como uma pessoa, ele olha para você como uma fonte potencial de receita. E é aqui que entra uma coisa que quase ninguém comenta. Você provavelmente já ouviu falar de score de crédito, aquele número que tenta medir se você é um bom ou mau pagador. Mas para o banco existe uma lógica ainda mais importante do que saber se você paga em dia. O banco quer saber quanto dinheiro você pode gerar para ele ao longo do tempo. Em outras palavras, ele não está observando apenas o seu risco, ele está observando a sua rentabilidade. Vamos imaginar dois clientes. Os dois ganham R$ 5.000 por mês. Os dois têm bom score. Os dois pagam suas contas. Só que o primeiro que ganha 5.000 gasta 5.200. Todo mês falta um pouco. Às vezes ele entra no cheque especial, às vezes parcela uma fatura, às vezes usa um crédito pessoal. Ele paga, mas paga com juros. Para o mercado, ele pode parecer um bom pagador. Para o banco, ele é excelente, porque ele entrega receita todo mês. Agora, olha o segundo cliente. Ele também ganha R$ 5.000, mas gasta 4.200. Ele tem dinheiro guardado, paga a fatura do cartão inteira, não entra no cheque especial, não parcela a dívida, usa o banco mais como uma ferramenta do que como um socorro. Para o mercado ele também é um bom pagador, mas para o banco ele é menos lucrativo. Ele não vive pagando juros, ele não depende de limite, ele não transforma a emergência em empréstimo, ele não está preso. Percebe a diferença? Ser bom pagador não significa necessariamente ser um bom cliente para o banco. O melhor cliente para o banco é aquele que paga, mas paga caro. Aquele que não quebra de vez, mas que vive sempre no limite. Aquele que não dá calote, mas também nunca consegue juntar dinheiro suficiente para sair da engrenagem. No mercado de cartão de crédito, existe até uma diferença entre os dois tipos de cliente. Existe o cliente que usa o cartão e paga a fatura inteira, esse cliente usa o cartão como uma ferramenta, e existe o cliente que rola a dívida, paga o mínimo, parcela a fatura e empurra o problema para o mês seguinte. Esse segundo é muito mais lucrativo, porque ele paga juros. E o sistema inteiro é desenhado para tentar empurrar cada vez mais pessoas do primeiro comportamento para o segundo. É por isso que o aumento de limite não é um presente. É por isso que o crédito pré-aprovado não é gentileza. É por isso que parcelamento fácil não é uma ajuda. Tudo isso pode ser útil em alguma situação específica, mas na maior parte das vezes é uma isca. O limite maior não aparece porque o banco quer realizar os seus sonhos. Ele aparece porque quanto maior o limite, maior a chance de você usar. E quanto maior a chance de você usar, maior a chance de você se tornar dependente daquele crédito. Agora, entende por que uma reserva incomoda tanto essa lógica? Quando você tem R$ 14.608 guardados, você começa a criar uma barreira entre sua vida e o crédito caro. Você ainda pode ter problemas, claro, mas agora você não precisa reagir no desespero. Você não precisa aceitar a primeira proposta. Você não precisa parcelar qualquer coisa. Você não precisa transformar uma emergência pequena em uma dívida de anos. Esse dinheiro muda sua postura. Antes, se aparecia um problema, você perguntava: onde eu consigo crédito? Depois você começa a perguntar: qual é a melhor decisão? Essa mudança parece pequena, mas é enorme, porque quem precisa de crédito urgente negocia mal. Quem tem reserva negocia melhor. Quem está desesperado aceita taxa ruim. Quem tem dinheiro guardado pode esperar, comparar e escolher. Mas a verdade é que o banco não é o único interessado em manter você consumindo sem reserva. Ele só é uma parte de uma engrenagem maior. Existem pelo menos 3 forças trabalhando na mesma direção, mesmo que cada uma tenha o seu próprio interesse. A primeira são as empresas. Empresas precisam vender. O varejo precisa que você compre hoje, mesmo que só consiga pagar depois. A loja de eletrodoméstico quer que você parcele. A loja de roupa quer que você compre na promoção. A concessionária quer que você financie. O aplicativo quer que você assine. O shopping quer que você circule. O anúncio quer te convencer que aquilo é urgente. A economia de consumo depende das pessoas gastando, muitas vezes mais do que deveriam. Só que quando você guarda dinheiro, seu comportamento muda. Você para de comprar no impulso. Você espera. Você compara preço. Você percebe que nem toda promoção é oportunidade. Você entende que se precisa parcelar demais para caber, talvez não caiba de verdade. Você começa a comprar com menos emoção e mais estratégia. E isso muda completamente a sua posição no jogo. A segunda força são os bancos. Essa parte a gente já entendeu. Os bancos lucram muito com crédito, juros, tarifas, financiamentos, parcelamentos e produtos financeiros. Eles preferem o cliente que usa o limite ao cliente que tem reserva. Eles preferem o cliente que paga juros ao cliente que recebe juros. Eles preferem o cliente que precisa pedir ao cliente que pode escolher. E a terceira força é o governo. Toda vez que você consome, existe arrecadação. Compra de produto, serviço, combustível, supermercado, eletrônicos, roupas. Praticamente tudo carrega algum tipo de imposto. Quanto mais a economia gira pelo consumo, mais arrecadação existe. Então, de forma direta ou indireta, também existe um incentivo permanente para que as pessoas consumam, parcelem, financiem. Isso não significa que existe uma sala fechada com todo mundo combinando como vai te manter pobre. Não precisa disso. O sistema funciona porque os incentivos já são alinhados. As empresas querem vender mais, os bancos querem emprestar mais, o governo quer arrecadar mais. E no meio disso tudo está você,
tentando fechar o mês, tentando pagar a fatura, tentando guardar alguma coisa, tentando entender por que trabalha tanto e parece que nunca sai do lugar. E aí entra a virada. A saída não é odiar o banco. A saída não é parar de consumir tudo. A saída não é achar que o dinheiro é errado. A saída é entender o jogo para jogar melhor. O banco é ferramenta, o cartão é ferramenta, o crédito pode ser ferramenta, mas ferramenta na mão de quem não tem controle vira uma armadilha. E o primeiro controle real começa com reserva. R$ 14.608. Não é um número mágico. Para algumas pessoas, 4 meses de segurança são menos do que isso. Para outras, são muito mais. O valor exato depende do seu custo de vida, da sua renda, da estabilidade do seu trabalho e das suas responsabilidades. Mas a ideia central é a mesma. Você precisa ter alguns meses de tranquilidade guardados antes de tentar acelerar qualquer outra coisa. Porque sem reserva você não investe em nada. Você só aposta torcendo para nada dar errado. E aqui entra o método que eu estou seguindo e quero compartilhar publicamente com vocês aqui no canal. Primeiro a gente constrói a reserva de emergência, uma reserva de verdade, dinheiro seguro, com liquidez, separado do dinheiro do dia a dia, protegido contra o impulso. Essa reserva não é para tocar de celular, não é para viajar, não é para aproveitar promoção, não é para comprar alguma coisa só porque apareceu uma oportunidade. A reserva é para a emergência real, é para proteger sua vida financeira quando algo sai do controle. Depois que a reserva está consolidada, o jogo muda. A partir daí a gente começa a olhar para o longo prazo. E longo prazo não é ficar tentando adivinhar qual ação vai subir amanhã. Não é viver de palpite. Não é comprar porque alguém falou na internet. Investimento de longo prazo é colocar capital para trabalhar em negócios reais, empresas grandes, empresas lucrativas, empresas que atravessam ciclos, empresas que vendem, crescem, distribuem resultados e geram valor ao longo do tempo. A minha visão é simples. Depois que a reserva está pronta, eu quero começar a virar sócios de bons negócios. Quero participar dos lucros dessas empresas. Quero comprar pedaços de companhias que fazem parte da economia real. E, de certa forma, quero até virar sócio dos próprios bancos que lucram com tudo isso que eu acabei de explicar. Porque se o sistema financeiro é tão lucrativo, eu não quero estar apenas do lado de quem paga juros. Eu quero, aos poucos, também estar do lado de quem recebe. Só que como acionista agora. E não precisa começar grande. Essa é uma das maiores mentiras que travam as pessoas. Muita gente acha que só começa a investir quem tem muito dinheiro. Mas a verdade é que a liberdade financeira é construída com constância. Uma compra por vez, uma semana após a outra, um mês após o outro. Com disciplina, com paciência, com aportes pequenos, mas repetidos. O segredo não é tentar ficar rico rápido. O segredo é deixar de fazer parte da estatística de quem nunca começa. Então, a partir de agora, a ideia é essa. Vocês vão acompanhar cada passo que eu fizer publicamente. Vou mostrar minha lógica, minha evolução, meus aportes, os estudos que estou fazendo e as empresas que entram no meu radar. Não para você copiar cegamente, mas para você enxergar o processo real acontecendo. Porque uma coisa é falar de liberdade financeira de forma abstrata, outra coisa é construir isso na prática, semana após semana, com dinheiro real, decisões reais, erros reais, aprendizado real e disciplina real. Nesse momento do vídeo, eu quero abrir um espaço para falar das ações que fazem sentido na minha carteira e na minha estratégia. Explicar porque eu olho para essas empresas e o que eu considero importante nelas. Aqui eu vou trazer as empresas que combinam com o meu perfil, com os meus objetivos e com a forma como eu enxergo a construção de patrimônio. Eu invisto atualmente em 6 empresas e em Bitcoin. No YouTube aqui a gente tem, se eu não me engano, esse é o 16º vídeo. Toda semana eu entro e compro um ativo. E se for a primeira vez que eu compro uma certa ação, eu explico a lógica por trás daquilo, o fundamento que me faz comprar aquele ativo. Só que como hoje as ações estão caindo muito, todas elas, né, só uma minha que não está caindo tanto, eu vou comprar um pouquinho de cada uma. E para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar repetindo toda semana por que eu comprei aquela ação. Então se você quiser saber por que eu comprei tal ação que está aqui no vídeo que eu vou comprar agora, é só voltar aí nos vídeos anteriores que você vai achar. Os vídeos são curtos, tá? Tem 6, 7, 8 minutos no máximo. Você vai conseguir buscar o fundamento que eu procurei em cada ação. Beleza? Então vamos abrir a nossa corretora aqui. A gente já está aqui com o Cosan aberto. O Cosan está com 3,74 cada ação. Como hoje é sábado, o mercado está fechado, eu já vou agendar aqui uma ordem para ser executada na segunda-feira. Vou colocar aqui um valor de 3,80, é o máximo que eu quero pagar na segunda-feira por essa ação, tá? Vou colocar aqui uma quantidade, vamos ver quantos que dá para comprar. Não, 30 é demais. Eu quero comprar R$30 em cada uma das minhas 5 ações que estão caindo. Tá? Então aqui vai dar 8 quantidades de Cosan, coloquei para segunda-feira, dia 29, no dia do jogo do Brasil contra o Japão, né? Acessar ordens, tá aí, ó, tá agendada para aquele dia.
vai dar R$30,40 em Cosan. Bora comprar a próxima ação aqui, que é FIC. FIC tá caindo legal também. Bora agendar para o dia 29 também, ó. Dia 29, beleza. A gente vai comprar quantas ações aqui? 5? Deixa eu ver. Eu acho que 5 vai ser um número bom. 5 ações. Beleza. Comprar, confirmar. Daí mais uma ordem agendada. R$30 em FIC. Beleza. Bora voltar aqui. Bora ver a próxima ação que a gente vai comprar. Ó, log comercial não tá caindo tanto, mas soja tá caindo. Então log eu não vou comprar, é a única que eu não vou comprar agora. Vamos mudar aqui para segunda-feira. A gente vai conseguir comprar 4 ações, será? 4 ou 5 ações? 5 ações de soja 3. Confirmar, acessar ordens, mais uma ordem agendada. Falta comprar agora Vamos 3 e Banco Inter. Vamos lá agora para comprar Vamos, tá lá embaixo. Tá aí, ó, Vamos negociar. Vou mudar para segunda-feira também, dia 29. E a gente vai comprar 10 ações de Vamos. Vai dar R$29. Perfeito. Comprar, confirmar, acessar ordens, mais uma ordem agendada. E agora a gente vai comprar uma ação de Banco Inter. Falei isso no vídeo anterior. Banco Inter estava custando R$53 no início do ano. E agora está custando 27. Tá praticamente a metade do preço. Dia 29, feito uma quantidade, confirmar. Tá aí a última ordem enviada com sucesso. Beleza. Agora, gente, eu vou comprar Bitcoin. Bitcoin eu tô comprando toda semana à risca, não falta. Por quê? Qual que é o meu plano? Para cada novo seguidor que eu tiver no Instagram e inscrito aqui no YouTube, eu tô comprando 10 centavos em Bitcoin na nossa conta aqui. Então a gente teve 122 novos seguidores no Instagram essa semana e um inscrito a mais aqui no canal, que acompanha a nossa jornada. Então eu vou comprar agora R$12,30 em Bitcoin, tá? Já mandei o dinheiro aqui para a corretora, tá aí, ó. R$12,30. Bora comprar o Bitcoin aqui, adicionar fundos, comprar com BRL, 12,30. Selecione método de pagamento, com saldo. É o jeito que a gente mais ganha em Bitcoin, ó. 3.800 satoshis de Bitcoin, os outros é tudo 3.600, 3.200. Beleza. Confirmar, verificar ativos, tá aí, mais R$12 em Bitcoin. A gente tem R$316 em Bitcoin. Maravilha. Mas antes de qualquer investimento, volta para a base. O primeiro passo é parar de sangrar. Se você tem dívida, cara, principalmente rotativo de cartão, cheque especial ou empréstimo com juros muito altos, a prioridade precisa ser resolver isso. Não adianta querer investir ganhando pouco enquanto uma dívida cresce muito mais rápido contra você. A matemática não fecha. Antes de acelerar, você precisa tirar o pé do buraco. O segundo passo é pagar a si mesmo primeiro. A maioria das pessoas faz o contrário. Recebe o salário, paga tudo, gasta ao longo do mês e tenta guardar o que sobra. Só que quase nunca sobra, porque o dinheiro que não tem destino acaba sendo engolido pela rotina. O certo é inverter. Recebeu, separa uma parte. Pode ser pouco, pode ser 50, 100, 300, 500 reais. O valor inicial não importa. Mesmo que seja pouco, o importante é criar o hábito. O que muda a sua vida não é o aporte isolado, é a repetição. O terceiro passo é deixar a sua reserva em um lugar adequado. Reserva de emergência não é lugar para risco, não é lugar para ação, não é lugar para tentar ganhar o máximo possível. A reserva precisa estar segura, acessível e separada. Ela existe para estar disponível quando você precisar. O objetivo da reserva não é te enriquecer. O objetivo dela é impedir que você empobreça por causa de um imprevisto. O quarto passo é blindar essa reserva da sua própria vontade de gastar. Esse é o mais difícil, porque quando você começa a juntar dinheiro, a sua cabeça começa a criar desculpas. Aparece uma viagem, aparece uma promoção, aparece um produto novo, aparece uma vontade de se recompensar. Só que se você não tiver clareza, você desmonta em uma semana, o que levou meses para construir. Por isso, reserva precisa ter regra. Emergência é emergência, desejo é desejo. E confundir os dois é uma das formas mais rápidas de voltar para a estaca zero. Depois da reserva, aí sim começa a fase dos investimentos de longo prazo. Aí sim começa a construção de patrimônio, que eu estou fazendo aqui publicamente. Aí sim faz sentido estudar ações, Bitcoin, ações americanas, estudar empresas, setores e tudo que pode fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Mas a ordem importa. Primeiro você sobrevive, depois você cresce. Primeiro você protege, depois você multiplica. O ponto principal desse vídeo é, enquanto você não tem uma reserva, o sistema decide por você. O banco decide a taxa, a fatura decide seu mês, o limite decide o seu consumo, a emergência decide a sua dívida. Mas quando você começa a guardar dinheiro, ainda que aos poucos, você começa a recuperar o controle. Você sai do lado de quem implora por crédito e começa a caminhar para o lado de quem escolhe onde colocar o próprio dinheiro. E talvez R$14.608 ainda pareça distante para você hoje. Tudo bem, mas começa com R$500, depois 1.000, depois 3.000, depois 5.000, depois 10.000. O importante é criar o movimento, criar o hábito. Cada real guardado é um pedaço da sua liberdade voltando para a sua mão. Cada dívida quitada
é menos dinheiro indo embora. Cada compra evitada é uma decisão a favor do seu futuro. Cada aporte feito com disciplina é uma pequena mudança de lado de mesa. Porque no fim das contas, existem dois lugares possíveis desse jogo. De um lado estão os que pagam juros, vivem no limite e trabalham para enriquecer o sistema. Do outro estão os que recebem juros, compram ativos, viram sócios de bons negócios e deixam o dinheiro trabalhar junto com eles. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas ela começa no dia em que você decide parar de ser apenas consumidor e começa a se importar como construir um patrimônio. Isso é o que eu estou fazendo. Isso é o que eu quero mostrar aqui. Não como alguém que já chegou no final, mas como alguém que está construindo o caminho com disciplina e transparência. Toda semana um passo, todo mês um aporte, toda decisão um aprendizado. E com o tempo, o que parece pequeno hoje pode se transformar em uma liberdade lá na frente. E antes de encerrar, preciso deixar uma coisa muito clara. Nada do que eu falei aqui é recomendação de investimento. Esse vídeo é apenas um conteúdo educativo feito para te inspirar a estudar, organizar sua vida financeira e começar a tomar suas próprias decisões de acordo com o seu perfil de investidor, seus objetivos, sua realidade e sua tolerância ao risco. As ações que eu citar aqui são as que fazem sentido para mim, para o meu momento, para a minha estratégia. As suas escolhas podem e provavelmente vão ser diferentes.